Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17/5, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos ver que Bildade afirma a justiça de Deus, né? Até então, nós vamos ver que Bildade tinha ficado quietinho, né? Não tinha falado nada até agora. Nós ouvimos somente a fala de Elifaz. E agora Bildade vai falar. Ele responde, né? A último capítulo 7, onde Jó começa a contender com Deus. Você vê já Jó confuso, né? Entre aquilo que ele vivia e as acusações do que ele lhe faz, né? O tempo de ele faz trazendo para ele, olha, alguma coisa tem de errado, alguma coisa você fez para que tudo isso viesse sobre você, né? Olha, Jó, bem-aventurado é o homem a que Deus disciplina, o homem que reconhece a sua falha, não despreze a disciplina do Deus Todo-Poderoso, né? Então é essa a visão de Elifaz. E Jó, no capítulo 7, ele já fala, né? Quem é o homem que tanto o extremes e o exponha nele o teu cuidado, né? Então aí você vai ver já um Jó olhando para si, né? Não vendo o pecado, mas confuso diante do julgamento do seu amigo. E no capítulo 8, Bildade responde, né? Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou porventura o Todo-Poderoso da justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu, Jó, buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, e se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e o restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência dos teus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverá de falar-te de próprio entendimento, não proferirão estas palavras, né? Então aqui nós vamos ver que Bildade fala, olha, os teus filhos podem ter feito algo, olha para o teu passado, os teus antepassados podem ter feito alguma coisa, né? E aí ele fala, dá uma olhada, se atente a tudo isso. E assim ele fala, assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela, e ela não ficará de pé. Ele é viçoso perante o céu, os seus renovos interrompem no seu jardim. As suas raízes entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este negará, dizendo, nunca te vi. Né? Eis em que deu a sua vida, o pó brotará dos outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pena pela mão o malfeitor. Ele encherá a tua boca de riso, os teus lábios de júbilo. Os teus aborrecedores se vestirão de ignomia, e a tenda do perverso não subsistirá. Né? Então, ao mesmo tempo que Bildade pede para que ele olhe, né, para os filhos, para os antepassados, né, e pense que talvez o pecado não seja dele, mas talvez dos seus filhos ou até mesmo dos seus pais, avós, né. Nós vamos ver que Jó, ele fica incapaz de responder algumas coisas, né. Então Jó responde e disse, na verdade sei que assim é,
Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser entender com ele, nem uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. E quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremece? Quem fala ao sol, este não sai, e sela as estrelas? Quem consigo estende os céus e não sobre os altos mar? Quem faz grandes coisas que se não pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar? Então aqui no capítulo 9, Jó ele é incapaz, diante da soberania, da grandeza de Deus, que Jó muito bem sabe, A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia, porque me esmaga e como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Se se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se é de justiça, quem citará? E ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos do perverso e Deus ainda cobre o rosto dos juízos dela. E aí ele fala, os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram felicidade, passaram como barcos de junto, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste, ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não se terá por inocente. Serei condenado, porque pois trabalho eu em vão, ainda que me lave com água de neve, purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergerá o lodo, as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, quem eu responda, vindo justamente o juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte com terror. Então falarei sem o temer, do contrário não estaria em mim. E aí, no capítulo 10, Jó protesta contra a severidade de Deus. Ele não encontra explicação, A minha alma tem tédio, a minha vida darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes contra mim, E é interessante que aqui Jó expressa a angústia que muitos expressam em meio às suas dificuldades, em meio às suas dores, em meio a doenças, Querendo entender o porquê das coisas. Ele fala assim, parece-me bem que me oprimes e me rejeita a obra das minhas mãos e favorece os conselhos dos perversos. E aí ele fala, ou não são os teus anos como os anos de um homem para que te informares da minha iniquidade e averigues o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre das tuas mãos, Então, Jó, ele não entende, ao mesmo tempo que ele olha para si, ele vê que ele é inocente, que ele não cometeu pecado, que ele tem consciência da sua vida. Ao mesmo tempo, ele olha para a soberania de Deus, E ele se rende, ele se submete, mesmo não entendendo. Eu costumo dizer para mim que quando eu não entendo as coisas, eu apenas confio na soberania de Deus, E aí, nós aprendemos isso com Jó.
Claro que temos uma longa trajetória e depois você vai entender muito bem qual foi o amadurecimento e o crescimento que Jó teve diante dessa dificuldade. Deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, queremos aprender com Jó, com essa trajetória difícil da vida dele, de tanta angústia, de tanta perda, sabe, Deus? E mesmo diante de tudo isso, não entendendo a razão, ele sempre exalta a tua soberania, de que contigo ele não pode argumentar, de que apenas diante de ti ele se rende, porque tu és soberano sobre todas as coisas. Queremos colocar diante de ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, nos rendendo a ti sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.